Olá, somos do Grupo Socorrista Maria de Nazaré e estamos aqui para trazer as lições de Emmanuel, que foram psicografadas por Chico Xavier em vários livros. E hoje, em especial, nós vamos ver o livro Ceifa de Luz, a lição 36, que tem como nome Civilização e Reino de Deus. Antes de iniciar, nós vamos contando com a presença do nosso anjo da guarda, nosso amigo querido, e com ele nós vamos nos ligando bem aos protetores, bons espíritos, mentores amigos do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, que eles possam nos dar, nesse instante, o amparo e a ajuda que precisamos para trazer o melhor nesta hora. Graças a Deus. Então, melhores, vamos começando dizendo que nesse texto de Emmanuel, ele faz um contraponto entre civilização e reino de Deus. E ele usa um texto do Evangelho de Lucas, que fala assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com aparências exteriores. Então aí ele já nos dá uma dica do que seja o reino de Deus. Jesus, em toda a sua vida pública, falou várias vezes sobre o reino de Deus, reino dos céus, mais sobre o reino dos céus e às vezes sobre o reino de Deus. E quando a gente analisa, a gente chega à conclusão de que são a mesma coisa. Jesus está propondo, ele faz uma proposta para nós, que tenhamos o reino de Deus, o reino dos céus, como um objetivo. E até no Pai Nosso, ele diz, ele nos ensina, né? Quando ele nos ensina o Pai Nosso, ele nos ensina a pedir: venha a nós o vosso reino, o reino de Deus. E aí o Emmanuel começa a falar sobre o nosso mundo, o mundo nosso. É lógico que esse texto foi escrito por volta de 40, 50, então ele elenca todas as conquistas da atual civilização. E aí ele fala da luz elétrica, ele fala das conquistas do automóvel, né? Ele fala da imprensa, da rádio e televisão, ele fala da escola, do desenvolvimento da educação, das técnicas, né? De todas as técnicas, mesmo até os institutos sociais, né? Que cuidam, como ele diz aqui, da previdência e da segurança social, do comércio. Então ele vai elencando todas as coisas, todas as conquistas que a civilização da época teve. E nós, se a gente for pensar hoje, nos dias de hoje, temos muito outras conquistas, não é? Se não tivesse, se na época não teríamos condições, por exemplo, de falar pela internet, hoje temos. Na época, as viagens espaciais ainda estavam simplesmente na vontade, né? E hoje a gente vê naves espaciais, grandes telescópios que viajam por esse nosso grande universo e trazendo conquistas e novos conhecimentos para a humanidade. Então, aí elencamos tantas coisas boas, não é? Que nós conquistamos, esta civilização conquistou. E aí ele faz uma pergunta, que eu passo para vocês agora.
Entretanto, estaremos diante de civilização impecável? Olha, conquistamos bastante coisas de 40 para cá, dos anos 40 para cá. Conseguimos? Estamos impecáveis? A nossa civilização é impecável? Lógico que não. Temos aí uma guerra. As paixões estão todas no auge. Os vícios imperam no nosso mundo, a violência, a desordem, a ganância, né? A miséria, a vaidade, o orgulho, todos os vícios que nós conhecemos, infelizmente estamos neste cadinho, vamos assim dizer, né, dentro dessa mistura toda. Então, uma civilização que quer ser impecável, mas que não é, ainda não é. Né? E aí, o Emmanuel nos chama atenção para uma pergunta que Kardec fez lá no Livro dos Espíritos. E eu vou ler para vocês aqui. Kardec perguntou aos espíritos: por que indícios se pode recorrer, aliás, por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Então, quais são os indícios que vão nos dar a certeza de que nossa civilização está completa? E aí, os espíritos respondem essa questão 793. Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando, de vossa sociedade, houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Então, nós aqui estamos ainda na primeira fase da civilização. Ainda não amamos o nosso irmão como deveríamos amar, ainda não praticamos a caridade, não é? Ainda não banimos os vícios que nos deixam para baixo, não é? E não vivemos então como irmãos, então não podemos dizer que somos civilizados. Estamos simplesmente iniciando a primeira fase, que é a conquista material. E aí Jesus vem dizendo que o reino de Deus tem que chegar a nós. Ele pede para que nós lá no Pai Nosso dizemos: venha a nós o vosso reino. Como que é que esse reino vai chegar até nós? Jesus usava a palavra reino porque ficava melhor o entendimento daquelas criaturas que conviviam ali com ele. Porque reino significa um local, um estado, uma cidade, um grande país, não é? Onde existe alguém que reina, alguém, um monarca, um rei, que seria o grande chefe. Então Jesus coloca, para ficar mais fácil para o entendimento nosso, que também há um rei
que é o grande soberano, o Criador de tudo e de todos, aquele que nós não sabemos nem definir por conta de estarmos tão longe dele ainda. Então, há esse reino deste Pai, né, que Jesus apresenta esse rei como Pai, como um grande soberano. Então, para conquistarmos esse reino de Deus, os fariseus chegaram para Jesus e perguntaram, mas onde é que está esse reino? Explica para nós que nós vamos lá para ver como é que é, para conhecer, né? E quem sabe participar. Aí Jesus diz, esse reino não está nem aqui, nem ali, nem cá, nem acolá, mas está entre vós, junto de vós, dentro de vós, porque é um reino que nós temos que conquistar. E vamos conquistar de que forma? Usando o código sagrado que Jesus nos trouxe, que é o seu Evangelho, que são os seus ensinamentos. Lá no Sermão do Monte, ele nos deu várias dicas de como conquistar esse reino. Sermos mansos, pacíficos, misericordiosos e principalmente amar. Esse é o código para nós entrarmos neste reino que não está aqui nem acolá, está entre nós. E aí Emmanuel nos coloca para que nós rememoremos essa advertência de Jesus, para que nós entendamos que esse reino não vem através das aparências exteriores, através da materialidade, né? Mas que nós temos que edificá-lo, fazer esse reino dentro de nós, passo a passo, né? E aí Emmanuel nos recomenda que a doutrina espírita nos ajuda muito, nos dá muita luz nesse sentido. E que nós sempre reflitamos muito sobre essa conquista que é de cada um. Vamos então seguir os ensinamentos do Mestre. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E assim nós vamos encerrando, agradecendo muito por terem nos ouvido até agora e deixando com vocês a nossa vontade de que este reino, que ainda dentro de nós está em essência, como se fosse uma semente mesmo, né? E Jesus o compara até com uma semente de mostarda, que é bem pequenina, mas que se expande numa árvore que dá frutos e que acolhe aos animais que vão até ela. Então, que nós possamos fazer esse reino de Deus dentro de nós se expandir. Graças a Deus, muito obrigada.